Bom, é um projeto que tem tudo a ver com o nosso instituto, né, com o curso de vocês, em todos os contextos, ambiental, social, econômico, e isso então poderia virar um projeto de longo prazo. Então, uma atividade que a gente inicia agora, extensão, que pode ser mantida por muito tempo. Tá? Não simplesmente fazer, como a gente discutiu ontem, né, do Código Florestal, um evento. Não, esse projeto é um projeto que pode ser contínuo. Né? A gente vai iniciar agora, pensar em atividades e vai se continuando ao longo do tempo. Ano que vem chegam mais 200 e por aí vai. E certamente em muito pouco tempo ele pode estar estável e é com alguns eventos acontecendo nessa conscientização dessa importância. Se isso vai vingar ou não, a gente tem que saber, começar. Então, a ideia, ou daí o porquê eu pedi essa primeira reunião, era para conversar com vocês, aí primeiro no sentido de tipo assim, a gente até viu assim, às vezes o entusiasmo de vocês. Então, aí a primeira vez que a gente conversou e falou e surgiu a ideia do Mais Sem Pet, então eu estava na sala, né? Aí na semana seguinte, acho que eu falei para mim, então que a gente já está pensando em mais não sei onde. Calma. Porque aí vem o outro lado da história. Se a gente vai, né, que é a proposta, fazer isso como um projeto de extensão, ele tem algumas burocracias a serem cumpridas para a gente legalizar isso, que é uma coisa inclusive importante, né, até por uma questão curricular de vocês. E a gente tem que privar por uma coisa, a partir do momento que a gente desenvolva como a gente teve até essa conversa em relação aos eventos que estavam acontecendo aí na TV, jornal, não sei o que. Se qualquer coisa que a gente faça que leve o nome da Unifesp, é o nome da Unifesp. Então não é vamos sair, vamos fazer, vamos na escola. Não, calma. A gente tem que, como todo projeto que a gente vai começar a discutir dentro da metodologia científica, a gente está começando agora e vai aprofundar no semestre que vem, e tem que ter um planejamento. Então, isso vai requerer aí 1-2 meses de preparação. O que é que a gente quer fazer? Por que é? Quais são os objetivos que a gente quer atingir? Quais os métodos que nós vamos usar para atingir esses objetivos? Quais os critérios de avaliação que nós vamos ter para saber se nós estamos atingindo ou não? Porque esse é uma opinião meio particular minha, mas algumas vezes um problema que eu vejo de projetos de extensão é que as pessoas acham que sair à rua e fazer alguma coisa está feito. Mas será que surtiu efeito? É a mesma coisa que a gente vir aqui dar aula e achar que surtiu efeito. Não, você tem que ter um critério de avaliação, seja nas conversas, nas dinâmicas, nas provas, mas é quando você vê se aquilo que você está falando de alguma forma atingiu o objetivo que é ter sido assimilado pelo público-alvo. Então percebam que isso é quase mudar vocês de ângulo agora. É perceber a mesma preocupação que a gente tem quando vem dar aula, que não é só falar, a gente tem que ter certeza que vocês estão absorvendo a maior parte disso que nós estamos propondo. Para a gente ter essa ideia do projeto, não é só sair à rua, nas escolas, na praia, o que quer que seja, e falar com as pessoas, mas como um projeto. Isso poderia ser uma atividade, tudo bem, mas como um projeto, a gente vai ter que buscar mecanismos de tentar avaliar se a gente realmente está atingindo o nosso objetivo, não, ter uma reavaliação, ou se não está, então o que a gente pode fazer para melhorar. Isso é o que transformaria num projeto a longo prazo. Tá? Então essa seria mais ou menos a proposta. Então, do ponto de vista nosso, né, da gente conversando, então essa primeira proposta seria de realmente institucionalizar, fazer isso num projeto como de uma forma um pouco mais centrada, um pouco concreto, e aí a gente começar a definir e discutir então o que, objetivos, por que, como fazer. Né? O que eu visualizo mais ou menos é, se a gente basicamente, né, a gente poderia fazer de uma forma como se preparar ao longo dos próximos 2 meses, que aí vão vir as férias, e a partir de agosto colocar isso em prática com atividades. Que a gente vai pensando, com que frequência, isso a gente vai definir, até porque é um projeto extracurricular, é uma atividade extra, então também a gente tem que sempre
ponderar, todo mundo, né? Então não adianta a gente querer super mega dimensionar e falar que vai fazer 1 milhão de coisas, depois quando começa a época das provas, agora não dá mais. A gente tem que saber, isso vai ser importante a gente trabalhar com vocês, né? Então vamos um passo de cada vez, você fazer sempre, do que não querer fazer um alvoroço e depois não dá mais conta, morreu e ficou, e fica quase aquela frustração. Então um pouco do, sei lá, se para alguém estiver sendo isso entre aspas, o balde de água fria, né? Mas eu de chamar isso agora do vamos fazer com calma, tem que para a gente fazer devagar e sempre, e não fazer um bruft depois. Tudo bem, tem um pontual ali. Veja isso como importante, veja, pela questão ambiental, pela questão social, pelo nosso papel de universidade, já gerando uma primeira atividade de extensão ao redor, né? Pela formação de vocês, né? Até pelo contexto de vocês começarem a dar as caras, né, e a mostrar para a sociedade que vocês existem, né, que o Instituto do Mar existe, a proposta, o que vocês querem fazer. Então é um piloto para tantas outras atividades voltadas ao mar que nós vamos poder fazer nos próximos anos. Tá? Bom, falei demais. Tem alguém que falou alguma coisa? Rodrigo e o show é